Vamos mergulhar nos capítulos finais de 2 Coríntios, onde Paulo escreve suas últimas palavras à igreja de Corinto. Para nos ajudar a entender, o apóstolo nos leva ao Antigo Testamento, que é um livro de figuras que ilustra verdades do Novo Testamento. Em 2 Crônicas 26, conhecemos o rei Uzias, um dos monarcas mais bem-sucedidos de Judá. Ele construiu cidades, fortaleceu o exército e sua fama se espalhou. A Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas exatamente quando Uzias se tornou forte, o seu coração se ensoberbeceu para sua própria destruição. Orgulhoso, ele invadiu o templo para queimar incenso, algo que só os sacerdotes da linhagem de Arão podiam fazer. 80 sacerdotes valentes o confrontaram com correção amorosa, não com crítica. Uzias se irou, e Deus o feriu com lepra na testa. Ele viveu isolado até morrer. Essa história é um alerta poderoso. O sucesso pode gerar orgulho, e o orgulho sempre precede a queda. E é exatamente esse perigo que Paulo enfrenta na igreja de Corinto. Agora, entrando em 2 Coríntios 12, Paulo fala de visões e revelações do Senhor. Ele diz: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu." Paulo fala de si na terceira pessoa para evitar orgulho. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, só Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem proferir. O terceiro céu não tem nada a ver com os 3 níveis do mormonismo. Na Bíblia, o primeiro céu é a atmosfera, o segundo é o espaço sideral, e o terceiro é simplesmente a morada de Deus. Paraíso, desde a ressurreição de Jesus, é qualquer lugar onde Cristo está. Paulo provavelmente recebeu essa visão quando foi apedrejado em Listra. O pregador alerta: devemos ter cuidado com relatos modernos de experiências no céu que não se alinham à Escritura. A Bíblia dá poucas descrições de céu. O que Paulo ouviu foi tão glorioso que não podia ser contado. Essa visão mostra que Paulo foi genuinamente usado por Deus. Paulo continua dizendo que prefere gloriar-se nas suas fraquezas em vez de se exaltar. Ele tem uma avaliação honesta de si mesmo. "De tal homem me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas." Isso nos ensina algo profundo. Devemos ter uma autoavaliação saudável, nem pensar mais altamente de nós mesmos do que convém, nem nos odiar. A Bíblia afirma que ninguém jamais odiou a própria carne. Paulo segue o exemplo de Moisés, que foi chamado o homem mais manso da terra, e de Jesus, que disse: "Sou manso e humilde de coração." Romanos 12, verso 3, nos orienta a pensar de nós mesmos com moderação, segundo a medida da fé que Deus nos deu. Nem arrogância, nem insegurança extrema. Paulo demonstra maturidade. Ele reconhece os dons que recebeu, mas não se exalta. Essa é a postura que devemos buscar também, uma visão sóbria e honesta de quem somos em Cristo. Para que Paulo não se exaltasse pela grandeza das revelações, Deus permitiu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. A palavra grega, kolafizo, significa dar socos, tratar com violência. Paulo rogou 3 vezes que o espinho fosse tirado. A resposta de Deus é uma das mais poderosas da Bíblia. "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo então declara: "Quando sou fraco, então é que sou forte." O espinho não era castigo, mas proteção contra o orgulho. Deus usa nossas fraquezas, vícios, doenças, pessoas difíceis, emoções, para nos manter dependentes dele. A graça não é apenas suficiente no sentido fraco, ela é mais que suficiente, como um peixinho que nunca conseguiria esvaziar o oceano. Paulo aprendeu a gloriar-se nas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre ele. Essa é a grande lição. O que Satanás quer usar para destruir, Deus transforma em força. Paulo se sente quase tolo por ter de defender seu ministério, mas os coríntios o forçaram. Ele afirma: "Em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que eu nada sou." Os chamados superapóstolos eram falsos mestres que cobravam caro e pareciam poderosos e simpáticos. Os coríntios preferiam quem cobrava, achando que mensagem gratuita não tinha valor. Paulo, ao contrário, nunca foi pesado financeiramente. "Não busco os vossos bens, mas a vós mesmos." Ele age como um pai espiritual, e até como mãe, como em 1 Tessalonicenses 2, que não explora os filhos. Paulo usa sarcasmo para expor a acusação de que ele desviaria dinheiro. Sua motivação era pura.
edificar a igreja. Isso nos desafia hoje. Cuidado com líderes chamativos, ostentosos, que priorizam aparência, luxo e show, e que exploram financeiramente. Fiéis são as feridas de um amigo. Provérbios 27, verso 6. Devemos valorizar quem nos corrige com amor, não quem nos bajula por dinheiro. Paulo prepara sua terceira visita a Corinto e usa de sarcasmo. Sendo astuto, vos prendi com engano? Acusação de que ele desviava a oferta para Jerusalém. Ele teme encontrar debates, invejas, iras, contendas, murmurações, orgulho e pecados sexuais não arrependidos. Por isso avisa: se eu for outra vez, não pouparei. Ele cita Deuteronômio 19, 15. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Suas 3 visitas servem como testemunhas. Paulo virá com o poder de Cristo, o mesmo Cristo que foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Os superapóstolos pareciam fortes e eloquentes. Paulo parece fraco, mas é exatamente nessa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Ele não quer destruir, mas edificar. Essa passagem mostra o coração pastoral de Paulo. Ele ama a igreja o suficiente para confrontar o pecado com autoridade e amor. Paulo faz um apelo profundo. Examinai-vos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A palavra grega adokimos significa reprovado, rejeitado após teste, como metal falsificado. Ele ora para que os coríntios não façam mal algum e sejam honestos. Depois usa a palavra catartizo, que significa consertar, restaurar, equipar, completar. A mesma palavra usada quando os discípulos consertavam as redes de pesca. Paulo não quer que eles pareçam aprovados. Ele quer que sejam verdadeiramente reparados. Mesmo que ele próprio pareça reprovado aos olhos deles, Paulo ora pela perfeição, maturidade deles. Ele escreve tudo isso de longe para não precisar usar severidade quando chegar. Seu desejo é edificar, não destruir. Essa é uma lição para todos nós. Antes de julgar os outros, devemos nos examinar primeiro. Paulo encerra com amor. Irmãos, regozijai-vos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Ele pede que se saúdem com ósculo santo, uma saudação cultural de amizade genuína. Depois vem a linda bênção trinitária. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Apesar de toda a correção dura, Paulo termina com graça, amor e comunhão. Ele não queria destruir a igreja, mas edificá-la. A pergunta que fica para nós é a mesma que ficou para os coríntios. O que faremos com essa correção? Aceitaremos a humildade, a graça suficiente na fraqueza e o autoexame? Que o Senhor nos ajude a viver esses princípios em nossa vida e em nossa igreja. Amém.